Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de ciências. Na aula passada, nós aprendemos sobre o que são seres vivos e o que são elementos sem vidas, né? Nós aprendemos também que os seres vivos, eles têm necessidade de respirar, de se alimentar e de beber água, certo? Nós aprendemos também que todo ser vivo passa pelo ciclo da vida, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Estão lembrados disso? Então, além disso tudo, nós aprendemos também que os elementos não vivos são aqueles que não passam pelo mesmo processo, pelo mesmo ciclo de vida que os seres vivos, certo? Ou seja, eles não têm a mesma necessidade de respirar, de se alimentar, de ingerir água, assim como os seres vivos, certo? Na ocasião, nós aprendemos também que os seres sem vida podem ser os componentes naturais, que são aqueles que já existem na natureza, e também tem os construídos, né? Tanto pelos animais quanto pelos seres humanos, certo? E aí nós aprendemos também, depois disso, sobre a relação entre os seres vivos com o meio ambiente, né? Onde todos nós, seres vivos, vivemos em uma dependência um do outro para que possamos obter aí a energia necessária para o dia a dia por meio da alimentação, né? E assim nós aprendemos sobre a classificação dos seres vivos de acordo com a sua alimentação, né? Nós temos os herbívoros, que são os seres vivos que se alimentam unicamente de vegetais. Temos os carnívoros, que são os seres vivos que se alimentam de outros animais. E temos os onívoros, que são os seres vivos que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais, certo? E hoje nós vamos aprender sobre essa relação de alimentação em cadeia alimentar. Olha só, o que é a cadeia alimentar, professora? A cadeia alimentar ela é um esquema de transferência de energia entre os seres vivos. Olha só, nós temos aqui o início da nossa cadeia alimentar, que é uma planta, né, um vegetal. Então aqui vai começar com o único ser vivo capaz de produzir o próprio alimento. Por isso, dentro da cadeia alimentar, ele vai se chamar de produtor. Como que os vegetais, as plantas e os vegetais conseguem produzir o próprio alimento? Através de um processo chamado de fotossíntese, certo? E aí nós vamos ver aqui a transferência de energia de um ser vivo para o outro, certo? Esse vegetal vai transferir energia para esse animal aqui. De que forma que esse vegetal vai transferir essa energia para esse animal? É no momento em que esse animal se alimenta do produtor, certo? Como ele vai se alimentar diretamente do produtor, na cadeia alimentar ele vai ser chamado de consumidor primário, certo? E aqui nós temos uma cobra, né? Que vai se alimentar desse ratinho, né? Ou seja, esse ratinho vai transferir energia para essa cobra. Como ela vai se alimentar de um consumidor primário, então, dentro da cadeia alimentar, ela vai ser um consumidor secundário, certo? Então, olha só, essa cobra vai transferir energia para esse animal, ou seja, ele vai se alimentar da cobra, né? Como ele vai se alimentar de um consumidor secundário, dentro da cadeia alimentar ele vai se chamar de consumidor terciário, né? E aqui da mesma forma, a raposa vai se alimentar desse animal, que dentro da cadeia alimentar, nesse momento, está sendo consumidor terciário, então ela vai ser um consumidor quaternário, certo? E todos eles, depois que morrerem, vão ser consumidos pelos fungos e as bactérias, que dentro da cadeia alimentar vão se chamar de decompositores, beleza? E agora a gente vai exercitar tudo o que a gente aprendeu, tanto na aula passada como agora, apresentando esse esquema aí da cadeia alimentar. Vamos fazer uma atividade onde nós vamos analisar a alimentação desses três animais. Olha só, na primeira imagem nós temos um coelho, certo? Esse coelho, ele se alimenta
exclusivamente de plantas. Como que se chamam os animais que se alimentam exclusivamente de plantas? Nós aprendemos que esses animais chamam-se herbívoros, certo? Olha só, herbívoros é o nome da classificação segundo a alimentação dos animais que se alimentam unicamente de plantas e vegetais. Então, vamos colocar aqui. Herbívoros. Certinho? Na segunda imagem, nós temos aqui, olha, um lobo, né? Aqui está dizendo que alimentam-se de outros animais. Qual a classificação dos animais que se alimentam de outros animais? Olha só, nós aprendemos na aula passada que eles são carnívoros, certo? Então, vamos colocar aqui a nomenclatura da classificação desses animais que se alimentam de outros animais. E aqui nós vamos ter, que animal é esse? Olha só, observem bem. É um urso, né? Alimentam-se de animais e de vegetais, ou seja, se alimentam tanto de um quanto do outro, tanto de outros animais quanto de vegetais, né? Esses animais são classificados como onívoros. Muito bem. Então, vamos colocar aqui a classificação desse tipo de animal que se alimenta tanto de um quanto de outro. Certinho? Vamos agora para o nosso segundo exercício. O que é que nós temos aqui? Olha só. Nós temos aqui um vegetal transferindo energia para esse inseto, para esse animal, que está transferindo energia para esse outro animal, que está transferindo energia para esse outro. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um esquema de cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar é esse esquema de transferência de energia de um para o outro com a alimentação, por meio da alimentação, certo? Então, olha só, nós temos esse vegetal, que são os únicos seres capazes de produzir o próprio alimento. Olha só a palavra produzir, né? Nesse caso, dentro da cadeia alimentar, ele vai se chamar de... Quem é que lembra? Ele vai ser o produtor, né? Dentro da cadeia alimentar, plantas e vegetais se chamam produtores. Por que se chamam produtores? Porque são os únicos seres capazes de produzir o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, né? Então, vamos colocar aqui, produtor. Produtor, essa planta está transferindo energia para a borboleta, ou seja, esta borboleta se alimenta aqui desse vegetal. Se ela se alimenta diretamente do produtor, como que ela vai se classificar dentro de uma cadeia alimentar? Ela vai ser uma consumidora, né? Vai ser consumidor primário. Por quê? Porque vai se alimentar diretamente do produtor, certinho? Então, vamos colocar aqui, consumidor primário. Então, observem, essa seta, ela representa sempre a transferência de energia, né? Por meio da alimentação. Então, esse sapo vai se alimentar da borboleta e vai receber dela a energia necessária para o seu dia a dia. Então, olha só, se o sapo vai se alimentar de um consumidor primário, dentro da cadeia alimentar ele vai ser o quê? O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Vai ser consumidor secundário. Muito bem, tenho certeza que vocês estão participando e estão acertando direitinho. Então, consumidor secundário, certo? Olha aqui o que a gente pode observar, que o sapo está transferindo energia para a cobra, ou seja, a cobra, ao se alimentar do sapo, vai receber aí a energia necessária, né, para o seu dia a dia. Dessa forma, se a cobra, ao se alimentar do sapo, que é um consumidor secundário,
Qual vai ser a sua classificação dentro da cadeia alimentar? Pensem aí um pouquinho. Olha só, vamos ver. Vai ser consumidor terciário. Muito bem, crianças, muito bem. Tenho certeza que vocês entenderam tudo direitinho. Agora nós vamos verificar lá o início do nosso conteúdo. Nós vamos verificar se a gente entendeu direitinho sobre os elementos não vivos, né? E aqui desse lado nós vamos colocar os elementos naturais, ou seja, aqueles que já existem na natureza. E aqui desse lado nós vamos colocar os construídos, né? Aqui em cima pelos animais e aqui embaixo pelo ser humano, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão responder para mim. Se esse elemento aqui, o que é isso? É um sol, não é verdade? O sol, ele é um elemento natural ou ele é um elemento construído pelo homem ou pelo animal? Muito bem. O sol é um elemento natural. Muito bem, crianças. Nós temos aqui essa teia de aranha, certo? Essa teia de aranha é um elemento natural ou é um elemento construído? O que vocês acham? Muito bem, é um elemento construído. Mas é um elemento construído pelo homem ou pelo animal? Isso mesmo, é um elemento construído por um animal, que no caso, a aranha, certo? Vamos lá. Para a próxima figura, aqui nós temos uma bicicleta. Essa bicicleta é um elemento natural ou um elemento construído? O que vocês acham? Muito bem, um elemento construído pelo homem ou por algum animal? Isso mesmo, é um elemento construído pelo ser humano, pelo homem, né? Então, a gente coloca aqui. Vamos para a nossa próxima figura. Olha só o que nós temos aqui. Uma lua. Essa lua é um elemento natural ou um elemento construído? O que vocês acham? Isso mesmo, é um elemento natural, né? Um elemento que já existe na natureza, certinho. Aqui nós temos, olha só, esse ninho de passarinho. É um elemento natural ou um elemento construído? É um elemento construído, né? Construído pelo homem ou por um animal? Muito bem. É um elemento construído por um animal. Certinho? Vamos agora para outro elemento não vivo. Nós temos aqui um carro, né? Esse elemento é um elemento natural ou construído? Muito bem, é um elemento construído pelo homem ou por um animal? Pelo homem, certinho. Tenho certeza que vocês estão acertando tudo. Vamos agora para a próxima figura. Nós temos aqui a água, né? Essa água é um elemento natural ou construído? Muito bem. A água é um elemento natural. É um elemento que já existe na natureza. Então, vamos colocar aqui. Nós temos aqui, olha só, esse skate. Esse skate, ele é um elemento natural ou construído? É um elemento construído. Agora, por quem? Por um homem ou por um animal? Muito bem, acertou quem disse que é um elemento construído pelo ser humano, né? Vamos pegar mais essa casinha aqui, olha só. O que será isso? É a casinha do João de Barro, né? É um elemento natural ou elemento construído? Acertou quem disse que é um elemento construído. Por quem? Pelo homem ou por um animal? Construído por um animal, certinho? Muito bem, crianças. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo direitinho. Essa nossa aula vai ficando por aqui, mas para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!